as outras vão se sentir à vontade para acrescentar também, né? Alô. Aí uma primeira... Esse é fixo. Ok. Isso quer dizer que eu tenho que ficar fixo aqui, né? Uma primeira pergunta para Elizabeth. Como introduzir a cultura digital para um pessoal que é avesso ao digital? Então, eu não imagino uma equipe de TI desvinculada da própria organização. Então, pensando por essa linha, o trabalho talvez seja um pouco mais amplo, de olhar para a organização como um todo, em termos de cultura, como é que está essa equipe de TI, né, esse processo, para que eles possam estar ou não mais próximos dentro da cultura, e assim fazer um assessment. Talvez o momento inicial seja fazer uma avaliação de comparativo entre essa equipe versus as demais equipes da organização. Então, não quer dizer que a equipe esteja ou não avessa à digitalização, porque ela faz parte da digitalização. Então, dificilmente você vai conseguir isolar essa equipe desse processo. Então, é mais fácil que eles se embarquem, né, dentro do mesmo processo aí com relação às demais áreas da organização. Alguém quer acrescentar alguma coisa? É também importante, como começar uma mudança é difícil, normalmente a gente opta por grupos menores, começar a fazer squad com poucas pessoas, dar treinamento a elas, então explicar o que é um Scrum Master, qual que é o papel de cada um ali dentro da squad, o que é o papel de um PO. Normalmente tem treinamentos interativos, né, que mostram mais de maneira lúdica isso, porque é tudo novo, são conceitos novos, papéis novos. Então, começar pequenininho, começar fazendo um piloto e aí mostrar o resultado disso para a equipe, isso incentiva e engaja o pessoal. Acho que também perceber por que essa resistência está existindo, né? Não só, a área tal não está aderindo às novas soluções, à digitalização, mas por quê? Que dor é essa? Como que a gente trata tudo isso? Então, também é importante ser porta-voz dessa escutativa e utilizar desses novos adotantes, os new adopters que a gente fala, né? Aqueles que adotam mais rapidamente aquelas transformações e utilizá-los como agente de mudança para entrar com maior capilaridade ali dentro. São pessoas que provavelmente já têm alguma credibilidade, que as pessoas já escutam mais. Então, essa também pode ser uma solução. Perdoem o meu humor mordaz, meio francês, né? Às vezes difícil de entender quando disse que o pessoal TI é avesso ao digital. Isso aí tinha duas coisas. Primeiro, era só uma tentativa de humor, né? Segundo lugar é que Caso Ferreira Espeto de Pau. É como você dizer, como que você convence o pessoal de gestão de mudança a mudar? Devia ser uma coisa natural, né? Eles deviam ser adeptos da mudança. Bom, eu sou um profissional de gestão de mudança e, honestamente, tem um monte de mudanças que para mim são extremamente difíceis. E eu resisto e resisto bravamente. E quanto mais eu conheço gestão de mudança, mais instrumentos eu sei e eu consigo usar para resistir. Então, não subestimem as dificuldades, muitas vezes, de introduzir mudanças tecnológicas para o pessoal de tecnologia. Então, era vamos dizer, o outro lado também. Para a Renata, né, existe aqui uma questão em relação ao feedback. Como que a pesquisa de feedback acontece antes ou depois da entrega da release, e uma outra relacionada com isso, né? É o reforço da rede de mudança, vocês trazem as pessoas para o contato pessoal, e eu acrescentaria, junto com isso aí, a questão da comunicação, que a gente enfatiza muito, a comunicação que a gente prepara e emite para os alvos da mudança, mas muitas vezes a gente não começa por perguntar aos alvos da mudança o que eles sentem, o que está acontecendo com eles. Então, muitas vezes a gente preconceitua o que tem que comunicar sem perguntar para os alvos, sem tentar entender dos alvos o que eles precisam que seja comunicado. Então, relaciona um pouco isso também com essa questão de pesquisa do feedback antes ou depois do release
e contato pessoal da rede de mudança. Começando pela Renata. Vamos lá. A gente aplica em 2 momentos. Então, um é antes da mudança, para saber se ele está disposto, qual que é o engajamento dele, qual que é o conhecimento dele sobre isso. E depois a gente aplica, depois que ele já sofreu a mudança, a gente aplica um novo questionário para entender como essa mudança foi para ele. Se ele teve o treinamento adequado, se as comunicações foram adequadas, se teve alguma lição aprendida aí durante esse caminho. Então, são em 2 momentos. Um é antes e outro é depois. A gente mapeia esses 2 para ver para ter uma pronunciação. Depois você aceitou, você acredita que certo. Mas você tem no meio do caminho tudo que está acontecendo, que está confortável, você acredita que vai dar certo, você está favorável a isso, você tem que fazer essa pesquisa no meio do caminho. Só tentar repetir, se eu repetir errado, você me corrige. Ela está perguntando, que nós estamos gravando também, né? Ela está perguntando se essa pesquisa de feedback e tudo mais tal, se isso é feito continuamente ao longo do processo, né? Ou só antes, ou só depois, ou antes e depois, mas não durante. Olha, a gente tem 3 meses aí entre uma implantação e outra. Então, acaba que a gente faz uma no começo e uma no fim, daí o intervalo de 3 meses é muito curto, 3 meses. Então, para não lotar ele de pesquisa, enfim, a gente não aplica. Mas, de fato, se a gente pudesse de uma outra forma absorver o que está acontecendo durante esses 3 meses, seria excelente. Mas, para não sobrecarregar, a gente aplica só no começo e no fim. Eu só completaria, né, olhando para processos de implementação SAP, onde você tem um tempo maior, não só durante, por exemplo, testes integrados, nós temos uma aplicação sim, que a gente chama de um pulse check, onde a gente vai acompanhando a evolução do entendimento desse profissional sobre o processo da mudança. Então, de que maneira que o impacto está chegando até a área dele e de que maneira ele vai se beneficiar depois do processo da implementação. Eu ia falar exatamente isso. A gente tem um case, não necessariamente na área de tecnologia, mas na implementação de uma universidade corporativa, onde tem mudança de estrutura organizacional, processos, a tecnologia ela vem também como ferramentas, mas a gente utilizou o Pulse Checks principalmente para essa equipe que estava sendo transformada, digamos assim, né? Que estava sofrendo diretamente o impacto da mudança por fazer sair das suas áreas de atuação e incorporar uma universidade corporativa. E aí isso nos ajudou com todo o plano de ação. Então, eu não sei nem por que essa área está sendo criada agora, então vamos mitigar isso aqui. Ah, mas agora eu já entendi, mas eu não sei como colocar em prática. Deixa eu te capacitar e dar instrumentalização técnica. Então, a gente vai ir ajustando o plano de ação de acordo com o post-check. Uma das coisas mais importantes na minha percepção em gestão de mudança é o papel do chefe das pessoas, líder, pode colocar o nome que quiser, mas tem alguém que tem uma responsabilidade por diversas pessoas num grupo. Então, essa pessoa é a pessoa que supostamente tem o contato mais direto, mais frequente, mais contínuo com o grupo, com os indivíduos do grupo. Então, essa pessoa tem uma responsabilidade de constantemente estar sabendo, sensoriando o que está acontecendo, como que o pessoal está recebendo, o pessoal está adotando, não está adotando, se não está adotando, qual que é o problema, qual que é a dificuldade. E aí, só aproveitando, mencionando 2 coisas. O Gemba, que a Ingrid mencionou, não sei se todo mundo entende o que é, eu pediria para a Ingrid explicar um pouco melhor, né? E a Renata mencionou o Workplace, um Facebook que eu imagino que deve ser instrumental também para essa interação constante. Ingrid. O Gemba ela é uma nomenclatura da própria metodologia ágil, onde a gente vai em loco para ver o que está acontecendo e conversa com esse cliente que está no centro dessa solução tecnológica. Então, eu vou lá, eu vou na usina, subo no caminhão, testo a ferramenta, vejo se o traquejo está de fácil acesso, não está. E aí, quando a gente se aproxima, né, e está vendo de fato as realidades, as dores no dia a dia, a gente consegue criar esse movimento de empatia mais fácil. A gente parece que é muito fácil colocar um aplicativo, mas quando você chega lá na porta do caminhão não tem sinal de internet. Então, assim, se eu não fosse lá em loco,
eu não ia conseguir ver essa dimensão. Eu preciso de uma aplicação que não consuma a bateria do celular como acontece. Então, como que a gente vai ajustando isso ao longo do caminho? Em relação ao Workplace, de fato, como ele é muito parecido com o Facebook, a hora que a pessoa dá like, a hora que ela dá comentário, de fato, você consegue absorver o que está acontecendo com ela na ponta. Você consegue entender o que ela está sentindo, o que ela está pensando e, de fato, ajuda, porque a gente consegue extrair isso como relatório da ferramenta para criar planos de ação. Só acrescentando um pouco mais de valor no Gemba, o Gemba apareceu, para mim, pelo menos, no contexto do sistema Toyota de produção, Lean Manufacturing, e como um contraste com o modelo ocidental de gerência. O modelo ocidental de gerência sendo que o camarada fica no escritório dele e os problemas vêm até ele, do alto da sua cadeira gerencial, ele dá o veredito dele. Mas, normalmente, ele nem sabe o que é a área realmente onde o valor está sendo criado, o processo que está sendo usado. Então, ou ele depende de outros para trazer a informação e aí ele poder dar um palpite talvez não tão bom, ou ele vai dar um palpite ruim por desconhecimento. E o oriental, gerência oriental, supostamente, né, a gente fala isso aí em termos de o melhor que é trazido para a gente, sistema Toyota e tudo mais, não sei se todas as empresas japonesas agem assim. Mas o oriental seria aquele em que o gerente ele tem que ter conhecimento muito bom do que acontece no Gemba, no lugar onde o valor está sendo criado. Ele não pode ser um gerente de escritório gerenciando através de sistemas. Ele tem que ter uma experiência pessoal com o lugar onde o valor está sendo criado. Então, essa é uma mudança cultural muito importante e muito difícil para os gerentes ocidentais. Quando eu falo gerente, qualquer pessoa que tem responsabilidade por um grupo, um processo assim por diante. E quando vai para o Agile, para o ágil, isso aí é uma coisa mais difícil ainda, porque é muito mais crítico para o sucesso do ágil. Então, esse Gemba aí é uma coisa que vale a pena vocês darem uma aprofundada também, né? E aí, mantendo um pouquinho o foco dos holofotes na Ingrid, uma pergunta é, ela personificando gestão de mudança no projeto Berlim, né? Ela deve ter tido um ou mais papéis relevantes. Então, podia falar um pouquinho sobre qual foi esse papel ou esses papéis. Se foi um papel de, principalmente, mentorar os líderes que devem ser protagonistas da gestão de mudança, as ações que tomou, as premissas que assumiu, o contato que teve. Legal. O bacana é que o Agile ele já traz muitas coisas que potencializam que a mudança que vai acontecer seja positiva. Então, o próprio Gemba, o Design Thinking, a gente já traz para o dia a dia do desenvolvimento daquele produto final algumas experiências que, como gestão de mudança, a própria equipe do projeto já entra em contato direto com esse impactado. Então, eu vejo uma diferença no sentido de, antes, gestão de mudança era o porta-voz dessa empatia, agora a própria equipe do projeto está escutando ativamente o usuário final e o cliente final. Então, isso ganha uma relevância. O nosso papel lá dentro do projeto foi muito mais, como eu comentei, o meu papel, eu saí um pouco disso, porque a gente estava criando gestão de mudança dentro da Raiz e alocamos uma pessoa, a Monique, que estava lá mediando tudo isso. Então, o papel dela era muito mais entender que momentos a gente tem que entrar com esse engajamento, que momentos a gente tem que entrar com essa pílula de comunicação. Funcionou, não funcionou? Vamos rodar um PDCA? Surgiu um ruído na usina XPTO porque quebrou um cabeamento e colocaram a culpa no projeto. Como que a gente faz para remediar nossa relação com a liderança local? Então, gestão de mudança vinha muito mais como um facilitador, como um nível de N1, eu brinco às vezes, para suportar a própria equipe da Squad nesse movimento de transformação. Existem outros modelos, não estou falando que esse é o ideal ou não é, enfim. A gente também tem nossas lições aprendidas, que talvez um acompanhamento mais em loco de gestão de mudança teria potencializado algumas entregas, mas a gente não conseguiu por conta de estrutura organizacional naquele momento. Mas um aprendizado, por exemplo, se você perde uma daily, você perde, que é uma reunião
diária, né, para colocar o que a gente fez e o que a gente vai fazer durante o dia, que dura cerca de 15 minutos com aquela squad, às vezes a gente pode perder uma super estratégia que a gestão de mudança deveria estar ali ajudando a direcionar naquele momento. Então, esse papel tem que estar muito próximo. Eu só vou completar para vocês, olhando pela SAP, o papel de gestão de mudança, a gente tem um papel que foi esse que eu mostrei para vocês, que é o do serviço, então que é o externo, é aquele que você aplica nos clientes que estão trabalhando com o software SAP. Mas, por outro lado, nós temos também uma área interna, tá? Olhando para o indivíduo, ou seja, os nossos consultores, os nossos gerentes, os nossos arquitetos e todas as estruturas que nós temos de desenvolvimento dentro do laboratório e tudo mais. Então, essa também é uma visão de como que esse indivíduo que está preparado para essas mudanças. Então, é comportamental, é olhando para o seu próprio desenvolvimento. Então, é o foco do lado humano. Ok? Então, nós temos essas duas vertentes também. Então, o change interno, que bate muito com o que vocês estão fazendo, e tem o change serviços, né, que é o que a gente faz olhando para cliente. Okay? Sim, nós temos também. Nós temos cursos preparados onde você ajuda o próprio profissional no seu desenvolvimento, tá, na sua preparação e mudança do seu comportamento, e orienta também, não só por mentorias, mas também nós temos trabalhos de coaching muito forte, tá, para os gerentes. Então, todas as estruturas que você tem, né, colaboradores internos dentro da sua equipe, de como que você possa trabalhar buscando o desenvolvimento de carreira. Então, isso também existe internamente com esse foco. Independente das ações normais do recursos humanos que se multiplicam, você tem um adendo olhando para change management. Legal essa pergunta e o seu ponto, porque como que a gente faz gestão de mudança sair só do projeto para ele virar uma competência e uma habilidade organizacional? Então, a gente também está fazendo esse movimento de vamos criar tem uma trilha de desenvolvimento hoje plugada na nossa universidade raiz, a nossa universidade corporativa, onde a gente explode em 4 linhas, né? A primeira linha delas é a liderança, como que a gente forma gestores que têm esse mindset de gerenciamento de mudança, porque eles são porta-vozes e agentes e puxam muitas transformações. O contribuidor individual, então, como que a gente faz para aqueles 30 mil funcionários que também sofrem impactos diariamente de mudanças, entendam que a gente está vivendo nesse mundo VUCA, né, MOVUCA, enfim, esse mundo volátil. Um movimento de equipe de projeto, então, quem de fato coloca a mão na gestão de mudança e o disseminador desse conhecimento, quem são pessoas que multiplicam esse conhecimento lá dentro. Então, acho que isso ajuda a potencializar o change dentro da organização e não só isolado. Bom, falando do papel que a gente assume lá como gestão de mudança na Vivo, de fato é suportar a mudança, facilitar a mudança. Então, a gente entende o que acontece nos squads, sim, que são os grupos que trabalham no desenvolvimento, né? Daí você tem vários papéis, tem a equipe técnica, tem a equipe de negócio ali trabalhando, mas a gente, além de olhar isso, também olha o usuário final, vê o que está acontecendo, e aí pega todos os insumos e transforma em planos de ação, vê o que dá para melhorar, principalmente na fase de sustentação, né? Que a gente acabou de implantar uma release, a gente entende quais são as maiores dúvidas que surgem, enfim, o que trava ele completar uma venda, enfim, porque nosso objetivo, nosso intuito é que ele faça a venda completa no novo sistema, né? Então a gente faz a leitura de tudo isso para tirar as pedras do caminho. Todo mundo entende que é o mundo VUCA? MUVUCA? Não? Então, VUCA é uma sigla que começou a aparecer, acho que uns 5 anos atrás, que significa um mundo que ele é volátil, né? V, né? Ele é uncertain, né? É incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. As coisas não são muito bem definidas. E isso aí traduz muito bem o mundo em que a gente está vivendo e é um dos maiores desafios para a liderança, porque as lideranças têm que prover estabilidade, segurança e um sentimento oposto ao que a gente tem com esse mundo VUCA, né? Então, isso que a Ingrid se referiu, né? Eu estou acostumado, minha esposa, ela gosta muito de falar um idioma diferente, então eu fico do lado dela, traduzindo, ela quis dizer isso aí. Então, às vezes a gente tem intimidade com
determinado vocabulário, mas saiu um pouquinho daquele ambiente, a gente encontra um outro vocabulário e a gente, às vezes, tem um pouco mais de dificuldade. Nós temos falado muito sobre cultura, mindset e tudo mais, e uma das perguntas aqui para Elizabeth com relação a esse mindset ou cultura ágil, né? Acho que a primeira coisa é, se poderia dar algumas características específicas do que é um mindset ágil, e em contraste com um mindset não ágil, né? E como que isso aí se reflete na implantação do SAP? Na realidade, quando a gente fala desse conceito, tá, ele vai depender muito do como você pode aplicá-lo. Tá? Então, essas competências que a gente chama, no final da história desse mindset, é o quanto que você está aberto, tá, para essas mudanças. E o quanto que você está buscando essas mudanças sendo incrementado dentro do seu grau de conhecimento. Então, tem várias formas de você fazer isso, né? Então, o primeiro ponto, um daqueles que eu tinha colocado na apresentação, é a sua abertura. Tá? O quanto que você está aberto para adquirir novos conhecimentos. Então, essa competência, ela passa pelo modelo de que não existem respostas prontas. Então, a sua capacidade de fazer perguntas, tá? Que eu também coloquei isso dentro da apresentação, ela passa a ser prioritário. Então, essas perguntas, elas vão diretamente às suas necessidades e de como que você vai atendê-las buscando essas alternativas. Então, faça o maior número de perguntas. Tá? Então, eu posso ficar falando, né, de outras características, mas não existe um modelo efetivo, padrão, determinado, uma receita de bolo, não sei se eu acho que foi a própria Renata que falou, não existe uma receita pronta. Tá? Ela vai muito de encontro. Tá, você quer trabalhar com IoT? Né, com a internet das coisas, de que maneira que você vai? Ah, vou trabalhar com sensores? Não, eu vou transformar isso para minha colheita de cana? Não, eu estava falando sobre colheita de laranja também. Então, depende do seu universo, depende de onde você está. Ah, mas eu estou trabalhando com tecnologia, eu vou trabalhar isso para dentro da SAP. Então, quais são as novidades que eu tenho? O que eu tenho no mercado atualmente que eu preciso estar mais atento, mais rápido, porque a mudança no mundo VUCA, ela é muito mais rápida. Tá? Então, não adianta eu pensar, daqui a 2 anos eu vou pensar em alguma coisa. Não, você já tem que estar pensando agora, se possível, 2 meses atrás. Porque se você não fez, outras pessoas já pensaram. Outras pessoas já foram atrás disso. Então, é como que você quer participar desse mundo. De que maneira que você quer estar inserido dentro dele e fazer a diferença. Então, é mais ou menos por essa linha. Tá? Então, eu parto da premissa que as perguntas fazem a sua diferença. Tá? E aí é buscar realmente essas competências que vão atender à sua necessidade. Né? Eu, como a Ingrid, nós temos formação em psicologia. Né? Acho que a Renata é engenheira, então, como alguns de vocês aqui talvez. Então, o nosso foco, né, com a psicologia está muito do lado humano, está muito focado no indivíduo. E a gente está trazendo esse indivíduo para a organização, que é uma psicologia organizacional, onde você trabalha com esse todo, mas no final da organização, ela é formada por pessoas. Então, eu volto no indivíduo de novo. Então, de que maneira que eu escuto esse indivíduo para que ele possa aplicar esse resultado dentro da organização? Porque na organização, o que importa para a gente é o resultado que cada um desses indivíduos, no seu conjunto, vai estar trazendo. Tá? Então, eu respondo para vocês, eu não tenho fórmula pronta. Tá? Muito claro. Cada um vai buscar ser ágil dentro da sua especialidade. Só acrescentando um pouco nisso, um dos contrastes que eu vejo, e pode me dizer que estou errado, é que quando eu comecei em sistemas, né, era sistemas, não era TI naquele tempo, 1973, por aí, a maior parte nem tinha nascido, né? Então, a gente se preocupava muito em definir o sistema que a gente ia implantar e como ele ia funcionar. Então, a gente definia, não existia esse termo na época, o estado futuro, muito bem definido. E depois a gente implantava tudo para chegar naquele estado futuro. E, ao longo do tempo, isso aí foi se solidificando, cada vez mais aperfeiçoando essa definição do estado futuro. No ágil, isso aí é um pouco modificado, bastante modificado, porque você pressupõe que você não é capaz
de definir o estado futuro de daqui a 2 anos de uma maneira adequada. E que é melhor você colocar um estado futuro intermediário, provisório, né, para daqui a 6 meses, e nesse processo você vai definindo o estado futuro dos outros 6 meses e assim por diante. E esse estado, então, vai modificando. Se você hoje definisse, eu quero ter um sistema SAP implementado desta maneira e funcionando desse jeito daqui a 2 anos. Com o ágil, provavelmente daqui a 2 anos você teria um sistema diferente do que você visualizou hoje. E isso aí, para pessoal de sistemas, é uma desgraça, certo? Uma das coisas que a gente fez em sistemas ao longo dessas décadas foi introduzir o conceito do congelamento de especificação. Olha, você pode dizer tudo o que você quer, depois a gente vai decidir o que faz e o que não faz. Agora, uma vez que a gente definiu vai ser assim, acabou, não venha com outras ideias. Você vai engolir o bicho do jeito que foi especificado, e se você quiser modificar alguma coisa, vai ficar para um outro projeto, tem que ser justificado para daí a 5 anos. Certo? Com ágil é um negócio completamente diferente. Eu quero ter um minimum viable product, né? Um produto minimamente viável, rapidamente, até como uma forma de aprendizado sobre o que vai vir em seguida. Então, eu imagino que isso aí tem um impacto muito grande na área de sistemas. Tá? Mas tem, acho que, outras características do ágil, né, que provavelmente são motivo de dificuldade para a mudança do próprio pessoal que está desenhando e implementando. Imagina para o usuário que é a vítima de tudo no final. Né? Sim. Como implementando o que você falou, e modelos cascadas, normalmente, a gente da implementação, e existe, eu acho que você conhece bem, o desenvolvimento de modelo em cascata, waterfall. Aí, na verdade, a princípio é impossível você voltar, né, o processo que já passou. Porque, assim, você já fez muitas implementações, você escreveu o código. E se você, um cliente falar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, aceitar isso, você tem que fazer, tipo, desconsiderar o que você fez, ou fazer a maioria vai estar muito fácil. Por isso que, de outra forma, você a princípio não consegue voltar. Então, foi o que ele falou. E você precisa fazer o levantamento do requisito, conversar com o cliente, fazer o levantamento do requisito para ver quais são as funcionalidades que ele quer ter no sistema dele, para depois você modelar a estrutura do sistema e depois você faz a implementação dos códigos, do desenvolvimento a partir do Tudo bem. Só tentando refrasear, então a sua colocação é como que isso aí contrasta com o modelo de cascata, desenvolvimento de cascata, o waterfall. Só colocar uma coisinha, o modelo de cascata ele já foi aperfeiçoado um pouco com o modelo de concurrent engineering, de engenharia simultânea, em que você procura trazer todos os participantes daquela mudança, daquele projeto, juntos, de forma que, desde os primeiros estágios do modelo em cascata, você tenha os inputs de todo mundo. Isso aí já ajuda um pouco o modelo a cascata a cometer menos erros, que depois ficam difíceis de você voltar atrás e corrigir, certo? Mas, sem dúvida nenhuma, o ágil é uma coisa muito diferente e avançada em relação a isso. Não, só complementando, tá? Olhando para dentro da estrutura SAP, tá? Que a gente trabalha com a codificação, que são os nossos ABAPers, certo? Então, esse grupo, normalmente, ele só entra na hora que ele precisa de um desenvolvimento adicional dentro daquela estrutura que o sistema já não está trazendo para você em termos de configuração. Então, ele consegue, sim, fazer ajustes no código, tá? E aí nós chamamos isso dentro dos gaps, né? Daquilo que o cliente está nos solicitando, que não atende dentro da ferramenta. Então, ele consegue realmente fazer o grupo de desenvolvimentos adicionais. E naquela fase que nós comentamos lá do Realize, né, eu tenho uma fase de teste integrado. Então, todos esses desenvolvimentos, eles vêm
né, através de ciclos, de sprints e tudo mais, e a gente consegue ir testando e validando, senão ele volta para a fábrica para fazer os ajustes necessários, porque o processo não está fluindo. Então, quando eu olho para esse modelo de implementação, SAP, tá, e eu tenho um teste integrado, eu tenho como a organização inteira funcionando dentro de uma sala de projeto. Tá? E aí a necessidade de que isso flua e seja realmente integrado entre todos os processos é muito importante. E aí a necessidade de você ter esses desenvolvedores de códigos o mais próximo possível para poder ter uma resposta mais ágil dentro do que você está trabalhando dentro do teste. Então, só trazendo um pequeno exemplo do que seria um pacote atualizado. Acho que o grande ganho do ágil em comparação ao modelo cascata é justamente o que a gente chama de MVP, né? O que é MVP? É o mínimo produto viável. Nós não vamos construir um sistema durante um ano e entregar, porque a gente entende que a realidade daqui a um ano já mudou. Eu já vendi aquela usina, comprei outra, mudou a localidade, mudou a minha necessidade de negócio. Então, dentro do ágil, eu vou fazer entregas pequenas. Só para você entender, o que a Ingrid estava falando do nosso produto, é um produto que a gente está fazendo no celular, tá? Mas a gente usa hoje o Telegram, que é grátis. Tá? Que é como uma conversa quando você pede um iFood e ele te pergunta, foi boa a sua experiência ou não? Então a gente fez um bot, um robozinho dentro do Telegram que conversa com o motorista. Mas em algum momento a gente quer construir um app. Mas primeiro a gente está testando dentro do Telegram. Será que ele se adapta a essa solução? Então eu não vou de cara fazer um app e entregar para ele. Acho que esse é um ganho legal. E semanalmente a gente tem uma sessão que a gente chama de grooming, né? Que é justamente, fala assim, o usuário está pedindo para ter um semáforo de quanto tempo ele vai demorar para ser chamado. Então, a gente senta numa sala e senta a TI, senta RH, senta o PO, que é a pessoa que é responsável pelo produto, senta um envolvido para ouvi-lo também, um próprio motorista pode participar, e a gente faz essa criação conjunta e faseada. Requisito, exatamente. E aí, nessa sprint, isso que a gente chama de sprint, que são 10 dias de desenvolvimento, lá mais ou menos, a gente vai trabalhar só no desenvolvimento dessa nova funcionalidade. Depois a gente tem mais 10 dias para trabalhar uma próxima funcionalidade. Você vai ver que em algum momento, uma demanda inicial desse sistema já não tem mais necessidade, porque eu criei alguma coisa que fez cair em desuso aquela solicitação primeira que tinha sido feita. Então, como eu vou fazendo faseado, eu vou fazendo pequenas entregas e vou testando se aquilo, de repente, já não atende o requisito do meu cliente, né? Acontece, mas assim, hoje a área agrícola é uma área que vem se modernizando, né, Ingrid, passando por grandes transformações, e aí acho que uma das primeiras transformações que a gente teve dentro da Raizen foi a instalação de computadores de bordo, né, onde a gente tem apontamentos no campo, então o próprio motorista do nosso caminhão, ele aponta cada atividade que ele está realizando. Nesse momento eu estou aguardando o trator transbordar em mim. Eu estou na usina esperando para descarregar. Então ele aponta e a gente consegue gerenciar, monitorar toda a funcionalidade do caminhão. Então, por exemplo, esse foi um processo de transformação que a gente iniciou há uns 4 anos atrás e ainda está ocorrendo. O que se altera? Altera-se o modelo de bordo, porque a funcionalidade vai melhorando com o tempo, né? E é o que a gente espera que aconteça com essa funcionalidade nossa. A gente está levando quase um ano para instalar, né? Para deixar ela no modelo adequado, que ela perdure aí uns 3, 4 anos. Mas vai precisar adicionar alguma coisa? Melhorias são sempre solicitadas e bem-vindas. Bom, o tempo é curto, temos muitas perguntas, né? Só salientar que às vezes a gente fica deslumbrado com uma palavra nova que aparece, mas a minha experiência tem sido que é importante a gente não perder tudo que a gente aprendeu antes. Então, a gente está em ágil hoje, mas prototipagem é uma coisa que já aconteceu antes e que é importante, o conceito hoje.
A programação estruturada, no lado mais técnico, foi um grande avanço em programação, que ajuda muito a permitir que você faça evoluções de programas e sistemas, concepção modular. Tá? Então, tem muita coisa que hoje vai se juntando e forma um conceito novo, como o Agile, ágil, né? Mas, na verdade, em grande parte, é uma junção de muitos aprendizados anteriores, que continuam sendo importantes. Uma outra coisa também é que há projetos ou produtos que se prestam mais ou menos ao ágil. Né? Se você tem um projeto de mandar um de vocês para Marte e trazer de volta, eu não sei qual o conforto que vocês teriam de saber que é um projeto ágil, né? E que a gente primeiro vai pensar em como que a gente dispara você para fora da gravidade da Terra. Esse é o MVP, o Minimum Viable Product. Tá? Desde que a gente consiga colocar você para fora da gravidade da Terra, essa parte está feita e ninguém reclama. Depois nós vamos ver quais são os seus requisitos para chegar em Marte. E talvez, se a gente sobreviver até lá, a gente vai ver os seus requisitos para voltar para a Terra. E como não se esborrachar na volta. Né? Então, tem algumas coisas que você gostaria de ter um projeto, uma definição razoavelmente bem feita até o final, mesmo que você aceite que você vai ter aprendizados ao longo e pode ter algumas modificações. Mas o mainstream, a principal definição daquele estado futuro, você gostaria que tivesse muito bem feita até você voltar para a Terra. Mesma coisa de construir uma usina nuclear, colocar um avião da Embraer para voar. Não, primeiro a gente... Não, espera aí, pô, vamos até o fim. Adaptações se faz ao longo, mas Minimum Viable Product é o avião voando sem riscos nem nada. Depois a gente conversa sobre o resto, né? Ok? Nós estamos terminando de colocar só mais uma questão. As outras questões nós vamos passar aos palestrantes e, de alguma maneira, nós vamos disponibilizar também as respostas deles. Pedimos desculpas que o tempo é muito curto, mas temos que conviver com isso. Então, para a Renata, a pergunta é como que é feito o mapeamento do conhecimento e do engajamento? Esse mapeamento é feito pela aplicação da pesquisa, então a gente tem alguns blocos de perguntas, né, que a gente pede para eles responderem, e aí através da análise dessas perguntas, a gente forma a matriz, que é engajamento versus conhecimento, e aí a gente vê o nível de resistência desse colaborador através do resultado dessa matriz. São perguntas simples, mas que trazem um resultado para a gente direcionar as ações para os públicos. Ok? Então, muito obrigado pelas perguntas e se tiverem mais também, acho que a gente tem um canal em que vocês podem nos enviar perguntas adicionais e ver o resultado também. Vou passar para o Fabiano. Pessoal, primeiro, obrigado. Obrigado Obrigado pela participação de todos, pela assiduidade até o final do evento. Se vocês quiserem colocar o seu último sentimento, a tua última expectativa, o que vocês tiveram nesse evento dia de hoje, lá no sisteminha a gente tem. O pessoal já passou para vocês uma ficha de avaliação do evento, o folder da CMP, um cartão para contato. A gente pede a gentileza também, se for possível, vocês colocarem o e-mail de vocês na folha, porque aí todas as perguntas e materiais que a gente for divulgar, nós mandamos para vocês para ter acesso. Deixamos novamente o contato da CMP para vocês, para o contato, para caso tenham dúvidas, caso precisem de algum apoio, ou até mesmo para depois falar com os palestrantes que aqui estiveram, fiquem à vontade. E de forma geral, gostaria de agradecer, principalmente aos palestrantes, sem dúvida,
não teve essa troca de experiência, foi maravilhosa. Ao Daniel pelo apoio na mediação. Deu problema aí? Tá entrando. Vê se atualiza. Tem, ó. Tira esse pause scroll que tá aí. Não? Não, tem que vir aqui. Eu acho que agora vai, não sei. Bom, mas aí a gente vai vendo. E queria agradecer aos voluntários que aqui ajudaram a preparar o evento, a preparar o coffee, a estrutura, que sem esses também nós não conseguiríamos fazer o evento. A CMP, como houve umas perguntas, nós temos sede em São Paulo, mas estamos desenvolvendo núcleos de voluntários de eventos, de atividades da CMP no interior de São Paulo, né, inicialmente aqui na região de Sorocaba, pegando toda essa linha das empresas e dos voluntários que tem nessa região, no litoral de São Paulo também, e nos principais estados do Brasil. Então, caso vocês se interessem em atuar, em participar, não só como participantes, mas apoiar também a criação dos eventos, como a gente estava comentando com um colega, muitas vezes vocês têm acesso em uma universidade, em uma empresa, em uma associação que pode ser parceira e que tem interesse em compartilhar e dividir essas ideias na gestão de mudança, entre em contato conosco, a gente poder desenvolver uma atividade nesses outros locais, até mesmo nas empresas. Existem empresas que têm eventos internos, eventos que são abertos até, a gente apoiar nesse desenvolvimento. A gente fica à disposição, agradecemos muito a participação de todos e não vou ocupar mais o tempo de vocês, que deve estar todo mundo com fome. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde para todos. Se vocês quiserem, aliás, puderem, a gente ficar aqui na frente para tirar uma foto para guardar, ou não sei se é melhor lá fora, mas eu acho que